A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Chegamos à sétima lição. Estaremos estudando a lição 7 da revista Palavra e Vida, que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Esse estudo tem como texto básico Colossenses 2:9. E o título dessa lição é A Supremacia de Cristo, a Carta aos Colossenses. Quem escreveu essa lição foi o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele escreveu essa revista desse quarto trimestre de 2021. O pastor Ronaldo Silveira, ele pastoreia lá a igreja de Copaleme, no Rio de Janeiro, né? Igreja de Copaleme, no Rio de Janeiro. Igreja Batista. Então, irmãos, nós vamos ler agora o versículo proposto pelo pastor, que está em Colossenses 2:9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E de novo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estamos estudando as cartas paulinas e nessa semana vamos estudar a carta aos Colossenses, a supremacia de Cristo e a carta aos Colossenses. A cidade de Colosso ficava no vale do rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, que se localiza no oeste da Turquia atual. Ficava situada em uma das principais entradas comerciais para Éfeso e próximo de Heliópolis e Laodiceia. Versículo 4:13. Capítulo 4:13, aliás. Quando Paulo escreveu a carta, a cidade estava em decadência e continua assim até um terremoto provocou a sua destruição. Então houve ali um terremoto, a cidade estava em decadência, né? E por isso houve também esse acontecimento, esse terremoto. Paulo escreve quando Epáfra procurou em Roma, na prisão, relatando que a igreja crescia, mas também sofria ameaças contra a doutrina da fé, com o gnosticismo da cultura grega, a influência do pensamento judaizante, e o que ele procurou combater com veemência. O objetivo principal, então, era dar ênfase à doutrina de Cristo. Então, Epáfras, esse irmão, né, irmão na fé, procurou Paulo para falar como que estava indo a igreja. Ele falou que crescia e sofria ameaças contra as doutrinas da fé, como o gnosticismo, cultura grega, influência dos judaizantes. E eles tinham que combater esses estudos, esses ensinos com veemência. E afirmar sua supremacia em oposição a todos os outros poderes ou tentativa de obter salvação. Então, era ensinado isso, que tinha outras maneiras de chegar à salvação. Iniciaremos nosso estudo vendo a influência da obra realizada para a nossa salvação. Então, essa importante carta que Paulo escreveu a essa cidade, a cidade de Colossos, que já estava em declínio, né? Talvez declínio moral, né? Espiritualmente também. Então, o primeiro tópico desse estudo é uma obra sobreexcelente. Essa obra, nós estamos falando a obra que foi feita por Cristo, né? A obra da salvação. Tem como texto base 13 a 20, né? Colossenses 1, 13 a 20, que diz assim: e ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que,
há nos céus, na terra, visível e invisível, seja o trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, irmão, nós vemos que Deus habita, como diz aqui, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós vemos aqui Cristo manifestando ou aparecendo para a humanidade como ele é realmente. Uma das formas do apóstolo Paulo apresentar a preeminência, aí eu coloquei aqui, que é preeminência do ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais, excelência, vantagem, distinção. Então, Cristo está em excelência, em vantagem, em distinção de todos os demais assuntos, né? Ou maneiras de ter salvação. Somente através de Cristo, nós vamos dizer assim. A preeminência de Cristo aos Colossenses foi mostrado na obra de Jesus que realizou, colocando-nos assim participantes da herança dos santos na luz, argumento representado por ele. Então Paulo fez a argumentação, apresentando como os santos alcançaram a salvação e também participando da herança dos santos. Que obra foi essa? No versículo 13 ele usa a palavra libertou. Então vamos ver aqui no versículo 13. E ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o Filho do seu amor. Né? O versículo 13, capítulo 1 de Colossenses. Ele usa a palavra libertou, que significa resgatou. Jesus, portanto, suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Então, irmão, Jesus passou por um processo que nós deveríamos passar, e como ele foi desprezado, né? Acho que é Isaías que diz que ele foi um homem mais, assim, que nós olhávamos para ele como não sentia apreço nenhum, era um homem desprezado pelos homens, né? E no entanto foi ele que nos libertou da prisão do pecado. Eu vou ler esse texto, né? Que é Isaías 53. Depois os irmãos também podem ler Isaías 53. Que fala sobre como era o Cristo, né? Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. É o versículo 3 de 53 de Isaías. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dor, experimentaram os trabalhos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Então Isaías já comentava sobre como Cristo foi desprezado pela humanidade, da morte e da perdição eterna, mas também diz no texto que ele nos transportou. Imagine alguém sendo transportado de um campo de concentração e transportado para um abrigo em um local de liberdade. Assim também nós fomos libertos do controle das trevas, né, das carnes de Satanás, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Não, nós fomos transportados para um lugar excelente, o reino da luz, o reino de Cristo, né? O reino do Filho do seu amor, onde a lei impera é o amor, e o amor de Deus para conosco em nos dar abundância de vida e amor a cada crente em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Na verdade, irmãos, quando nós decidimos a seguir a Cristo, nós estamos dispostos a rejeitar as obras das trevas, este mundo pecaminoso, e viver agora na lei do amor, na lei da graça de Cristo, que é o amor. Porque a única coisa que vence o mal é o amor. Quebra todas as barreiras. O amor do Pai que nos sustenta, que nos livra, e nós devemos praticar esse amor dia após dia. Paulo ainda
sustenta que nós temos a redenção. A redenção, a salvação, irmão. É no versículo Colossenses, né? 14, versículo 14 nos diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, através do sangue purificador de Cristo na cruz, que derramou por nós, né? A expressão viva do Cordeiro de Cristo, né? De Deus, Cristo, que foi sacrificado por nós ali na cruz do Calvário, agora nos lava de todo pecado, de toda a imundícia, e passamos a ser libertos para servir a Cristo em obediência. Pois a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio de uma tirania cruel, Satanás, né? E nada pode fazer para conquistar a sua liberdade. Então, quando o escravo não tem como se libertar do seu senhor, a não ser que o próprio Senhor dê a liberdade. Mas Satanás quer prender essas pessoas, né? Mas Cristo nos redime e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue. E toda a nossa dívida pecaminosa foi parar lá na cruz. Então, nós fomos comprados pelo precioso sangue, né? O sangue de Cristo. Um sangue que não tem mácula. Um sangue purificador. E ele nos libertou da garra de Satanás. E agora estamos libertos para fazer a vontade do Pai. Mas por que Jesus pôde realizar tão suficiente obra? Porque é o Filho de Deus. Ao fixar o olhar nele, podemos perceber que o Deus invisível se torna visível. Então, Deus se manifestou, Deus se apresentou na forma de Cristo como ele é, né? Como ele é o Deus maravilhoso. Ali estava toda a plenitude de Deus no seu Filho. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. E nós vamos ver nisso no versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, há um consenso entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não há discordância nenhuma, não há discrepância nenhuma, mas ali o próprio Pai, foi do agrado do Pai que toda a plenitude, tudo, plenitude quer dizer total, que habitasse no seu Filho, né? Então, o Deus invisível se torna visível através do seu Filho, se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. 19 e 2 e 9 também, que fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, fortificando novamente o que o apóstolo Paulo já fala, né? Corporalmente, Jesus é a imagem do Deus invisível. Em relação ao universo, ele é o Senhor. Então, em tudo que foi criado, Cristo é o Senhor, né, de todas as coisas. Quando Paulo afirma que ele é o primogênito de toda a criação, significa que não que ele fora criado primeiro, pois já tinha mostrado que ele é o Criador. No 16, que diz, né, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então todas as coisas foram criadas para ele, por ele, né? Então Cristo é antes de todas as coisas, antes de existir o céu, a terra, todo o universo, Cristo já existia. Ele está escrito, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele. É o mesmo versículo, né, que eu li aqui, então eu não vou precisar ler. Está em capítulo 1, 16 e 17. Não há exceção, tudo, nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, visível e invisível. Portanto, Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador. Por isso, ele é a cabeça do corpo da igreja, né? É o pensante, é o que pensa na igreja, é Cristo. Nós somos só os membros, né, que faziam parte dessa igreja. No versículo 18 ele diz isso. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, irmãos, ele é que sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas através dele. Aquele que governa, uma vez que é soberano,
A razão dessa autoridade é que ele é o princípio, o primogênito dos mortos. E a nova criação tem origem nele, pois ele é o primogênito dentre os mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar, assim mostrou o seu poder sobre a morte. Por isso que nós cremos na vida eterna, porque distinção de todos os demais doutrinas, né? Essa é que nos leva a entender que Cristo ressuscitou. A história seria diferente se não houvesse a ressurreição, mas houve a ressurreição de Cristo mostra o poder e a grandeza do nosso Deus, né? Talvez quero que os irmãos entendam que nós, quando falamos dessa maneira, é que para que ele entenda da melhor maneira que ele é que trouxe a vida depois que morreu, pregou lá no inferno e ressuscitou e nos trouxe a salvação. E hoje nós temos a salvação através da morte e da vida e ressurreição de Cristo, né? Então, irmãos, aqui nosso ponto, primeiro ponto que nós falamos, né? Foi o ponto que nós demos a abertura aqui. Só lembrar aqui, deixa eu ver aqui. É uma obra sobressalente. Realmente, essa obra que Cristo fez. Agora nós vamos partir para o que eles combatiam, né? Segundo tópico, falsas doutrinas que roubam a liberdade. O que nos rouba essa liberdade? São as falsas doutrinas, que se introduzem até hoje na igreja cristã da atualidade, né? Muitos falsos profetas têm feito pessoas se desviarem do caminho real, né? Porque nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então só Cristo leva, não existe outro intermediário entre Deus e os homens. Só Cristo tem essa condição. Porque Ele mesmo se doou a si próprio, como a tua palavra mesmo nos afirma. Havia entre os colossenses um anseio por crescimento espiritual. E muito estava enveredando por caminho das falsas doutrinas, sendo iludido por elas. Ainda hoje, o que para muitos é indício de novidade espiritual e religiosidade, não passa de um retorno a práticas antigas do ser humano em criar sua própria salvação. Então, quando você não dá o crédito à palavra de Deus, como a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada por Cristo, e você não crê nisso, você fica crendo em outras coisas, outros ensinamentos, você passa a querer criar sua própria salvação, seu próprio caminho. Paulo assume bem esse problema, dizendo: as quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, isso está no capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos... É isso mesmo? É 23. Falei, 2:23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, quando você começa a trazer esses falsos ensinamentos, na verdade, a carne quer falar mais do que o espírito, né? Da mesma forma que Paulo observou muitos irmãos de Colossos enfraquecendo na fé e buscando doutrinas esquisitas. Assim ainda hoje, vejamos quais foram as advertências. Então existia um grupo lá chamado judaizantes, dentro da igreja, que nós falamos aqui, né? Esse grupo dos judaizantes, eles se baseavam muito pela lei, porque já tinha tradição sobre a lei, né? Então nós vamos ver que esse legalista queria introduzir essas regras dentro do cristianismo. A primeira advertência foi contra o perigo do legalismo, que está presente desde sempre no cotidiano humano, pois é a religião das realizações próprias. Veja que Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova. Capítulo 2, versículo 16. Então nós vamos ver aqui, irmão, que Paulo já fazia essa advertência, né? Portanto, ninguém vos julgue, já tenho lido, então não vou ler novamente, né? Mas a Bíblia relata, Paulo relata sobre isso. O cristão não deve preocupar-se por ser julgado pelos outros, pela lei judaica, comida e bebida. Então, quando Deus separou os judeus, né, queria se tornar os judeus, né, exemplo, e a separação do tipo de comida, como deveria, termos de comida para santificação. Mas aqui, irmão, já não servia mais para nós. Por quê? Porque isso era lei, era legalismo, né? E diz assim: pela lei judaica, comida e bebida relaciona com o Antigo Testamento sobre animais impuros, para que o povo de Israel se não contaminasse com as outras nações ao redor, viu? Mas agora isso já tinha sido superado e a igreja de Colossos estava sobre a nova aliança em Cristo. Então, através de Cristo, nós temos uma nova aliança que não se é baseada no legalismo e não mais a antiga. É bom lembrar que tudo o que faz mal ao nosso corpo deve ser repelido, pois o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Além disso, ensina Paulo que qualquer coisa que escandalizar o irmão deve também ser reavaliado. Isso está em 1ª carta aos Coríntios, versículo 8, capítulo 8, versículo 3. Vamos dar uma lida aqui, rapidinho aqui. Coríntios, né? 8, 13, versículo 13, que diz assim: pelo que eu manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então ele está falando, quando as pessoas, na verdade ele está falando sobre carnes sacrificadas, né, a ídolos e essas coisas demais, carnes sufocadas, essas coisas que contaminam o homem. Então, a fé do homem, né? Então ele faz essa colocação que devemos evitar coisas que venham escandalizar a fé do nosso irmão, né? Que às vezes nós somos fortes, mas o irmão está fraquinho. E às vezes, não, eu estou falando assim, né? No sentido que a pessoa, as condições da fé da pessoa no Evangelho. Para Paulo, todas as obrigações do Antigo Testamento eram a sombra das coisas que havia de vir. 17, né? Versículo 17, diz: que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ele falando aqui sobre o legalismo, pessoas que estavam infiltradas, judaizantes, dentro da congregação do Senhor. Outra coisa que estava influenciando os crentes daquela época, e talvez esteja influenciando até hoje, é o misticismo. A segunda advertência de Paulo é que não deixe de que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Olha só, irmão, as pessoas estavam tão fora da realidade cristã que agora estavam até cultuando anjos, né? Fazendo referência a anjos. E nós sabemos que os anjos estão Deus ordenou para que estivesse ao nosso favor, né? Quando seja solicitado que se viria a favor do ser humano, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum e na sua mente carnal. Então nós vemos que essas pessoas normalmente são pessoas carnais, que estão inchadas de orgulho, de vaidade, e dizendo que está tendo visões, dizendo que está vendo que o anjo falou, o anjo disse, né? E na verdade, muitas das vezes o anjo não disse nada, Deus não disse nada, e eles
quer infiltrar essas coisas na mente das pessoas, desviando do foco central que é Cristo. Cristo centro. Cristo no centro da nossa vida. Algumas pessoas só se preocupavam com a experiência emocional, sensitiva, particular. Para os falsos mestres de Colosso, essas experiências espirituais eram muito importantes. Ainda hoje precisa se tomar cuidado com certas influências que subvertem o fato de que a razão e a fé precisam caminhar junto. Os falsos mestres, com pretexto de humildade, estavam ensinando culto aos anjos, baseados em visões. Então, irmão, temos que ter cuidado quando as pessoas vêm com esses ensinamentos que viu anjo, teve uma revelação de anjo, né? Então, nós devemos ter cuidado. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós já temos uma revelação a nós. O que é isso, senão o misticismo? Dizia eles que para se aproximar de Deus era preciso intermediários, anjos. Mas nós sabemos que há um só mediador. Está em 1 Timóteo. Vamos aqui, irmão. É o que eu falei. Só há um que intercede por nós diante do Pai. E, na verdade, ele está à direita de Deus. Ele está à destra de Deus. Ele está do lado de Deus, intercedendo como o nosso advogado. Vamos ler aqui Timóteo, né? Aqui rapidinho. Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo 2:5, né? Que diz assim, olha só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Interessante que ele fala assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Porque ele sabe que Jesus Cristo é Deus, né? Então mas quando Cristo, né? Ele se tornou carne e fez-se como homem, como um de nós, mas sendo Deus, né? É interessante isso. Então nós vemos que essas coisas que a pessoa diz que tem visões de anjo, viu anjo para lá, anjo para cá, tem que ficar muito alerta, né? Porque a própria Bíblia diz que não há intermediário entre anjos, mas sim um único Deus, Jesus Cristo, né? Outra coisa que estava acontecendo, irmão, é o ascetismo. Na terceira advertência, Paulo explica alguns costumes que estavam surgindo na igreja. Não magoeis, não proveis, não toqueis. Para ele, isso era apenas preceitos, doutrinas de homens. 2:22. Esses preceitos eram comuns entre os adeptos da filosofia helenista que praticavam asceticismo, onde o corpo humano e tudo que é material era desprezado. As sensações deveriam suplantar o material, indicando que o espírito estava se fortalecendo. Para Paulo, isso não passava de rudimentos do mundo, né? Então, quando as pessoas dizem que não toqueis, não faça isso, né? Então, são ensinamentos que deturpam a verdadeira ensinamento cristão. E Paulo vem aqui advertindo sobre esses ensinamentos do asceticismo. Mas as pessoas que submetiam e sujeitavam o cumprimento dessa regra era alguma abstinência que, com aparência de espiritualidade, enredava os simples. Essa disciplina religiosa era definida por Paulo da seguinte forma: tem aparência de sabedoria, mas de sabedoria mesmo não tinha nada. Era rigor ascético, por meio do qual se pensava que todo rigor aplicado ao corpo levaria um estado maior da graça ou da santidade. Mas, na verdade, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. O ser humano precisa de ser melhorado de dentro para fora, e só o Espírito Santo pode operar a transformação no coração. Então, irmão, muitas pessoas acham que fazendo isso e aquilo, né, pode encontrar a salvação, mas na verdade há uma transformação de dentro para fora quando o Espírito Santo começa a habitar e o Espírito Santo começa a comandar a pessoa, né, começa a dirigir a pessoa. Só o Espírito Santo
pode fazer essa transformação no coração, através da fé em Jesus, que nos leva a um novo estilo de vida, e é o que veremos a seguir. Então nós vemos essas três coisas que estavam acontecendo na igreja, né? O legalismo, miticismo e o asceticismo. Nesse terceiro ponto, uma nova vida. Agora sim, um ensinamento que nos coloca no centro da vontade de Deus, que é uma nova vida. Texto básico, capítulo 3, de 1 a 4. Esta palavra fiel, não, aliás, não é isso aqui não, perdão. Colossenses, eu tirei aqui, né? Colossenses 3, de 1 a 4. É isso mesmo. Isso. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu falei da destra de Deus, à direita de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestaremos como Ele é. Mas isso só vai acontecer quando haver a ressurreição dos mortos, né? Quando todos os mortos levantados do sepulcro, aqueles para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Paulo vai afirmar agora nesse texto que tudo aquilo que se busca através do legalismo, misticismo e eticismo, ou qualquer outra forma de religião por obra humana, já foi alcançado para o ser humano pela graça de Deus. Quem alcançou isso foi Cristo, né? Feito por Ele. A conclusão é que já foste ressuscitado juntamente com Cristo, pela fé em Cristo, já passando pela experiência espiritual da sua morte, né? E a ressurreição. É extraordinário o que é dito aqui, mas isso precisa ser uma experiência de fé de cada indivíduo. Então cada indivíduo, especialmente, tem que sentir esse desejo de querer fazer parte do corpo de Cristo, aceitar Cristo como presente de salvação, né? Portanto, se isso já aconteceu, somos chamados a ser participantes de uma nova vida, pois somos cidadãos dos céus e devemos buscar as coisas que são lá do céu. É o que o texto fala, né? Pensar nos que são as coisas do céu. Então, irmão, nós vemos aqui que agora que nós aceitamos Cristo, o sacrifício vivo de Cristo na cruz, e seguimos o seu Filho, agora nós devemos ser uma nova criatura. A maneira que nós estamos diante de Deus, pois somos cidadãos dos céus e devemos buscar as coisas lá do céu. Nossa vontade e pensamento deve buscar agora acompanhar o Senhor. Buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nosso interesse deve voltar para as coisas lá do alto, em contraste com as coisas terrenas, né? O que é espiritual busca as coisas do espírito, e os que são da terra, da carne, buscam as coisas aqui da terra, né? E nós devemos estar sempre buscando as coisas do alto. Nosso interesse deve voltar para as coisas lá do alto, em contraste com as coisas terrenas. Além de buscar, é preciso pensar nas coisas lá do alto. O nosso pensamento comanda todas as nossas ações e decisões e, portanto, deve se ocupar nossa mente. São os valores eternos e sublimes lá do alto. Então devemos buscar constantemente se fortalecer na fé, crendo nas promessas do nosso grande Deus, né? Do Senhor Jesus, onde Deus habita. Quanto sofrimento e dor e decepção, só porque não pensa aquilo que edifica a vossa vida espiritual. Então, por isso que nós vamos ver muitos crentes sofrendo, porque não buscaram as coisas do alto, não quiseram as coisas espirituais, quiseram as coisas daqui. Por isso estão sofrendo e pagando algumas coisas, né? É só uma questão de tempos, e todos nós que morremos, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
né? Então, irmãos, nós devemos permanecer firmes, andar com Cristo, pensar nas coisas que são do alto. Experimentaremos a futura realidade, pois está escrito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a promessa, que quando Cristo se manifestar, nós, os salvos em Cristo, ressuscitaremos, manifestaremos com Cristo também em novidade de vida, em glória. Mas o que impede de viver já? Apesar das circunstâncias, esse estilo de vida dos céus, que responsabilidade é nossa e que privilégio poder desfrutar da vida, da nova vida aqui e agora. Paulo pergunta, se é que você já aceitou esse desafio, se é que nós já aceitamos o Cristo, né? Nosso Salvador. Então, irmãos, devemos estar sempre preparados, né? Conclusão. Essa é uma carta escrita a uma igreja em perigo. No perigo físico e perseguição e morte, mas um perigo de subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã. Isso aqui é um ponto, irmão, que devemos frisar. Subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã. Hoje, como a igreja tem sofrido essa influência maligna, muitas das vezes, né? Crentes destruindo doutrina e fundamentos da igreja, a base da igreja. Como aprendemos, Cristo sempre terá preeminência. Cristo é soberano, né? Pois ele é o Senhor e por meio de quem tudo foi criado. Ele é aquele que realizou uma obra excepcional de salvação. Não precisa ter outro Salvador. Não precisa ter outro Evangelho. Não precisa atualizar a Bíblia. Pois Cristo é suficiente para salvar. Não precisa de revelações, de coisas extraordinárias. Não, a Bíblia já fala o que é. Já está escrito. A palavra dele permanece nos céus. Se os irmãos for ver, a palavra de Deus nunca tem fim. Né? Passará o céu e a terra, mas a palavra dele permanece. Então é uma palavra eterna, né? É uma palavra firme. Não é igual a muitas das vezes as nossas palavras falando uma coisa e depois falamos outras, né? Deus não há variação de pensamento. O que Deus fala, ele cumpre. Então, realizou uma obra excepcional de salvação. Isso estava em jogo em Colosso. A fé estava sendo golpeada através do legalismo, misticismo e através dos pensamentos filosóficos. Os rudimentos do mundo, contra as igrejas sofrendo ainda hoje com esses mesmos ataques. Mas você que já ressuscitou com Cristo pela fé, pode viver a nova vida celestial aqui e já nesse tempo. Então, irmão, vivamos Cristo desde agora. Não precisamos esperar o céu, né? Que o céu é extraordinário, como a Bíblia fala, né? Lá no livro de Apocalipse. Quer conhecer o céu? Lê as revelações do Apocalipse, que vai dizer como que é o céu. Para fechando aqui, irmão, esse estudo maravilhoso, né? Que o nosso querido pastor nos trouxe. E o pastor caiu ali, mas não tem problema não, né? Então, nós vamos aqui fechar com esse pensamento. Primeiro ponto. Primeiro aqui, né? Pergunta aqui. Aprendemos que Cristo tem a preeminência sobre o universo, sobre a igreja, sobre a obra, foi sobreexcelente, pois nos libertou da escravidão, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e já agradeceu a Deus por tamanha bênção hoje? É a pergunta, né? Falsas doutrinas como legalismo, misticismo, filosofia, querem roubar a nossa liberdade. Não se deixe julgar pelos outros e não procure retornar a esses rudimentos que são aparentes obras de salvação da própria pessoa, né? Temos uma nova vida em Cristo, tudo aquilo que
busca através das obras da salvação. Cristo já nos ortogou. Esse é que com ele morremos e ressuscitaremos. Essa verdade deve impactar a nossa nova vida. Você está vivendo assim? Então, são perguntas para nós, né, irmãos? Refletirmos na palavra de Deus, buscarmos as coisas que realmente têm valor nesse mundo, os ensinamentos da palavra de Deus, as pregações que nos alimentam. O mundo tenta nos oprimir com tantas coisas ruins, notícias ruins, todo instante. A maioria das vezes só tem notícias ruins quando nós ligamos o aparelho de TV, no rádio, na internet, qualquer que seja o veículo de comunicação. Mas nós temos acesso ao trono da graça de Deus através do seu Filho, através da Bíblia, através da oração, dos ensinamentos nas igrejas que estão, graças a Deus, com as portas ainda abertas. E você, meu amigo, que anda duvidoso sobre a promessa de Cristo, venha rápido para o caminho da salvação, que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ainda quero orar por você. E quero estar agradecendo por você ter ficado conosco e ter esse tempo todo participando conosco através da Escola Bíblica Dominical, desse canal de YouTube que está disponível. Mas mesmo assim, não menospreze a sua congregação. Vai à escola, participe com os irmãos. Participe ali na igreja onde você congregue. É muito importante nós congregarmos com a igreja, ter comunhão uns com os outros, né? Isso que fortalece a nossa fé. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida, o que já fez, que tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Vamos orar. Pai Celeste, nesse momento, Senhor, queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ainda há de fazer pelos Teus filhos. As promessas de Ti, Senhor, são eternas. As Suas promessas, Senhor, nos faz fortificar cada dia na Tua palavra, a nossa fé. Por isso, Deus, nós queremos bendizer. Quero agradecer aqui, ó Deus, pelos irmãos que participam quando vê esse vídeo, ó Deus, no YouTube e para refletir nas palavras que não são minhas, são Tuas. Está aqui escrito na Tua palavra. Ó Deus, são palavras eternas. São ensinamentos eternos que levam o homem até Ti, ó Pai, através da Sua palavra. Bendita palavra de Deus. Agora, Senhor, quando nós estamos na Sua presença, somos agradecidos, ó Deus, por mais um dia. O que o Senhor tem nos dado a liberdade, Senhor. Tem nos tirado do mundo das trevas, das garras do inimigo, transportado, Senhor, para o reino do Seu Filho, o reino de luz, ó Pai. E nós somos gratos, ó Deus, pela vida dele, que veio aqui e pagou o preço que nenhum de nós tinha condição de pagar, somente ele. E ele nos trouxe a vida através da ressurreição, da sua morte, Senhor, física. E agora, Senhor, somos revigorados porque ele ressuscitou e vive para todo sempre. Assim, ó Deus, quando ele retornar, Senhor, para buscar os seus, como a promessa que está lá em João 14, que ele disse para que nós não turbássemos o nosso coração, que cresce nele, que iria para o Pai e nos prepararia lugar. Esse é o momento triunfante da igreja, Senhor. Quando aqueles que estiverem aqui nesse mundo, ou aqueles que já partiram, ressuscitar e foram transformados, Senhor, do corpo corruptível em um corpo incorruptível, ó Deus, aonde a corrupção não existe mais, o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Por isso, Senhor, aguardamos esse momento triunfante da Tua igreja. Que mais pessoas, Senhor, se volte para o Teu reino. E essa é a porta pela qual nós devemos entrar. A porta é Cristo, a salvação está nele.
Que todos ouçam, Senhor, bem com seus ouvidos, que somente a ressurreição através de Jesus, a vida através de Jesus. Cristo é suficiente para libertar o homem. E nenhum outro, Senhor, nome que foi dado entre o céu e a terra devemos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo esse entendimento, pelo Espírito Santo ter nos assim comunicado, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, o que nós devemos seguir, o caminho pelo qual nós devemos trilhar, tanto neste mundo como futuramente, ó Deus, até a eternidade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Glórias a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fique com Deus. Amém.